São 10 horas e 35 minutos. Doutor Rui Meirelles já a postos aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre saúde. Porque esse sempre é o nosso tema, né, doutor Rui? Muito bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária. Mais uma vez estamos aqui para a gente conversar alguns minutos sobre algum problema de saúde. E essa vez, Roseli, eu escolhi um tema, eu acho que nós nunca abordamos esse tema aqui na Rádio Comunitária, são sobre os arboviroses. Sabe o que é arbovirose? Não, arborismo sei o que é, agora arbovirose não. Então, eu acho que seria interessante a gente abordar isso. Eu acho que todo mundo pergunta sobre isso, que são arboviroses, são os vírus, uma série de vírus, especialmente 3 vírus. Um é o dengue, o outro é o chikungunya e o outro é o zika. Então, são 3 vírus que estão presentes aí no nosso Brasil, estão na crista da onda. Então, o que seria interessante a gente falar sobre esses vírus é que eu fico pensando que os vírus, como eles dão sintomas diferentes, e depois eu vou dizer qual os sintomas mais comuns em cada um deles, eu acho que os vírus se comportam exatamente como os seres humanos. Você já pensou nisso? Por exemplo, você tem um ser humano que tem uma vocação, um talento para música. Você tem um outro ser humano que tem uma vocação para escrever. O outro para ser jornalista, como você. O outro para ser médico. O outro para ser médico, como eu. O outro para ser um poeta que vive a vida toda escrevendo poesia. Então, cada ser humano nasceu com um talento, com uma característica, e ele desenvolve aquilo que ele recebeu gratuitamente, certo? Eu tenho a impressão que os vírus são a mesma coisa. Você tem o vírus da dengue, você tem o vírus do zika, tem o chikungunya, que são 3 vírus que são contaminados pelo mesmo ser humano. Quando eu falo ser humano, é o pernilongo, né? O mesmo pernilongo transmite esses vírus para as pessoas. Mas cada um tem uma característica própria. Eu não sei porquê, mas o fato é que isso é fato. O dengue, de todos os 3, é o mais grave. Eu tenho alguns dados aqui, não é para assustar a população, mas apenas de dizer que no ano de 2023, nós tivemos 333 óbitos provocados pelo dengue. O total de dengue na população, o ano de 2023, foi 700 mil. Então, muita dengue, é né? muita gente que teve dengue, e desses faleceram 333. O chikungunya é um pouco mais brando, ele não é tão violento como o dengue. Nós tivemos 87 mil casos de chikungunya com 19 óbitos. E o zika, que é o menos frequente, nós tivemos 6 mil pessoas que pegaram o vírus da zika e sem nenhuma morte. Então você vê que os vírus pertencem a uma classe comum, mas cada um tem uma característica. Agora, para um médico hoje, Roseli, nós já comentamos isso muitas vezes, é muito difícil, como os sintomas são muito variados entre zika, chikungunya, dengue e a própria virose comum que a gente tem todos os anos, é muito difícil você dizer, não, olha, fulano tem uma febre, tem uma dor de cabeça, tem uma diarreia, perdeu o apetite. É muito difícil para o médico dizer, não, isso é zika, isso é chikungunya, isso é uma virose comum, é uma dengue. É muito difícil. Rui, o médico não tem bola de cristal, né? Até porque os sintomas são parecidos, né? Então, os sintomas são parecidos. Tem algumas características de cada um, mas são muito parecidos. Então fica um pouco difícil. Para você fazer um diagnóstico com absoluta segurança de todas essas viroses, você tem que pedir exames. Então hoje tem uma influenza A, tem uma influenza B, você tem o dengue, você tem o zika, tem chikungunya. Agora, você imaginou, Roseli, se todos os médicos que atendem o indivíduo com virose, e ele não sabe exatamente qual é,
Você já pensou o que aconteceria com o sistema de saúde, seja público, seja os particulares, se todos os médicos pedissem esse exame para fazer um diagnóstico definitivo? Você já pensou o custo? Entra num colapso, né? É colapso da saúde. A saúde entra em colapso. Já está danada, né? Doutor Rui, eu fui ao médico na outra semana porque estava me sentindo muito bem e fiquei com medo da pneumonia. Eu fiquei 4 horas tendo convênio médico. É isso mesmo. Então, já mesmo. É um sinal da preocupação, não está dando conta. Outro dia eu leio sempre, toda semana, o Drauzio Varela escreve um artigo, isso há muito tempo. Eu leio sempre os artigos dele. Então, o penúltimo artigo dele, ele faz uma recomendação que eu fiz. Não é porque eu sou melhor que o Drauzio, absolutamente. Mas é que nós estamos sentindo isso. Há talvez 1 mês, 2 meses, eu fiz um apelo para a nossa população. Na hora que tiver uma febre, uma dor de garganta, espirro, não vá no pronto-socorro, não vá procurar meio. Tenha paciência, toma água, toma dipirona, toma Tilenol, né? E vamos aguardar. Eu fiz isso. Porque se você for no hospital, por exemplo, o que você vai encontrar no hospital? Você vai encontrar uma batelada de gente que procura, e cada um com uma virose. Então você comete o risco de você, se você vai lá para curar a sua virose, você sai de lá com uma outra virose. Mas, senhor sabe, doutor Rui, eu vinha vindo num processo. Não, mas tudo claro. Aquilo que eu podia fazer em casa. Mas daí eu comecei com muita dor nas costas. Eu falei, meu Deus do céu, será que estou com pneumonia? Porque todo mundo falando que a pneumonia é silenciosa. É verdade. Foi só por isso que eu fui lá, mas daí... Mas está tudo bem. Beleza. Não, mas é claro, eu estou dizendo aí isso... Aí fazendo chazinho, gargarejo, não é? Mas eu estou dizendo isso, é claro que a evolução de uma virose, nós já sabemos aqui, pode evoluir para uma pneumonia, pode evoluir para uma tracobronquite, pode evoluir para uma sinusite. Então, é claro que vai chegar hoje eu atendi uma moça, foi a primeira no consultório. Olha, eu estou doente desde o dia 26 de junho. 26 de junho. Bom, praticamente 20 dias, 1 mês, quase 1 mês. Não, vamos examinar. Ela está com quadro infeccioso. Então, é claro que a gente tem de esperar até um certo limite. Depois desse limite, você tem de procurar um profissional para ver se não tem uma coisa mais grave. Com toda certeza. E procurar, assim, e fazer o tratamento que o médico orienta, né? Porque também você vai lá e depois você não toma os medicamentos que ele te orientou, não adiantou nada, né? Mas voltando a esse trio, dengue, zika e chikungunya, eu vou dizer mais ou menos as características próprias de cada um. Se bem, vou repetir aquilo que eu disse no começo, os sintomas são muito parecidos. Mas a dengue, por exemplo, é um quadro mais agudo, dá muita dor de cabeça, pode dar diarreia, perde o apetite. E tem o sintoma da dengue brando, que depois de 7 dias a pessoa não tem mais nada. Tem aquele que é um pouquinho mais grave, tem muita dor de cabeça, muita dor na junta, etc. Uma desidratação, uma queda de pressão, etc. E tem um grau mais grave, como eu já vi de 2 meses para cá, o indivíduo que tem um vermelhão no corpo todo, uma vasculopatia, em medicina chama vasculopatia, com muita coceira, com muito mal, e precisa ser internado. Então você tem essas características do dengue. A zika é um sintoma mais brando, parece um quadro gripal, mas tem uma característica que eu tenho certeza que você lembra disso. A zika predominou no estado de Tocantins, Rondônia, do Acre, e há uns 2 anos, mais ou menos, começaram a fazer uma pesquisa com o aparecimento de crianças com microcefalia. Você se lembra disso? Há uns 2 anos, 1 ano e pouco? Então, foi descoberto que o vírus da zika dá sintoma um pouco mais brando do que o da dengue. Em compensação, quando a gestante adquire o vírus da zika, ela corre o risco da criança ter
cefalia. E isso foi confirmado. Vários casos. Vários casos e foi confirmado. Então a Zika tem vamos dizer, essa gravidade maior. A dengue, eu já falei. Agora, a chikungunya tem uma outra característica própria. É um vírus que dá dor de cabeça, dá gripe, febrícula, etc. Mas predomina um quadro articular muito intenso e persistente. Aquelas pessoas que pegaram a chikungunya, muitos deles, não todos, claro, têm um quadro articular persistente. 40% fica com um quadro articular que demora durante muito tempo para ceder. Então, essas são as características de cada um, uma característica própria de cada um. Agora, volto a dizer aquilo, toda virose tem aqueles sintomas comuns. E é muito difícil você fazer um diagnóstico de um e de outro, a não ser quando você peça os exames. E, doutor Rui, mas ainda a dengue não foi embora, ela continua. Estou vendo, ainda tem gente com caso de dengue. Tem tido. Eu acho que, a minha experiência, realmente, de 3 semanas para cá, desapareceu. Eu não tenho atendido nenhum. Antes eu atendia vários casos por dia, 3, 4 por dia. Agora parece que abrandou. Abrandou por causa do tempo, né? Choveu, né? Todas essas viroses aqui são características de um tempo quente. São sazonais, que a gente chama, né? Um tempo quente. À medida que o tempo vai esfriando, e nós estamos entrando no inverno, aliás, já entramos no inverno, então essa... Nós estamos no inverno, mas nós estamos no veranico. É verdade. É verdade. Mas o veranico demora 1, 2, 3 dias, depois volta o frio, né? É para voltar, né? Está difícil, né? Verdade. A Geisa está dizendo aqui, ó, desculpa, mas com o preço dos impostos, dos seguros, da saúde, preço de hospitalizações, dos exames, dos remédios, etc., deveríamos ter um atendimento melhor. É uma vergonha a pouca atenção... Perdi aqui agora. Uma vergonha, pouca atenção, a saúde, tanto como a educação, recebe não só no Brasil, como em outros países também. O certo seria passar mal e ter assistência logo, e não deixar a doença tomar conta. Então, nesse momento, para nós aqui, a orientação é, vai cuidando em casa. Vai com calma. Mas, porque, respondendo a ela, eu respondo aqui, você já pensou, como é que é o nome dela? Geisa. É lá de Atlanta, agora está em Parma. Genita, então eu vou fazer uma pergunta para você. Você já pensou se todo mundo que tivesse um quadro gripal, uma tosse, uma coriza, uma dor de cabeça, procurasse o serviço médico aqui no Brasil todo, o que iria acontecer? O que iria acontecer? O caos, porque não tem médico. Não tem médico suficiente, não tem remédio suficiente, né? Então eu acho que a gente tem de ser um pouco prudente, usar o bom senso. Esperar 1 dia, 2 dias, se o quadro clínico agravar, não tem dúvida nenhuma que tem de procurar o médico, e o médico tem de atender e pedir exames para ver se aquela pessoa não tem uma complicação da virose, ou uma pneumonia, ou uma traqueobronquite, ou sinusite, assim por diante. Então eu acho que a gente tem de ser, mesmo em medicina, a gente tem de usar um pouquinho o bom senso, né? Com certeza. A Geisa está dizendo que a dengue já chegou nos Estados Unidos e agora chegou na Itália. Porque na Itália está um calor do caramba. É verdade. Mas então, agora o diagnóstico dessas viroses, Roseli, a gente já conversou aqui, é o quadro clínico, né? Agora, quer confirmar? Podemos confirmar. A confirmação é através dos exames. Agora, quando a gente pede os exames para fazer um diagnóstico de dengue, a gente precisa... Que exame primeiro que se faz? No caso de dengue, fazer o hemograma, né? O hemograma, não no começo. Quando você atende o indivíduo com dengue no primeiro dia e pede um hemograma naquele dia, o hemograma não dá alterado. Você tem de esperar uns 3, 4 dias para começar a mostrar algumas alterações no hemograma. Quais são essas? Uma queda de plaqueta, um outro exame que mostra que a pessoa está desidratada e também os glóbulos brancos que podem diminuir. E você tem de pedir o exame específico para dengue, para ver se realmente aquela pessoa está com o vírus da dengue no seu organismo.
Só que esse exame, tanto o hemograma quanto o exame específico para dengue, você tem de pedir num determinado tempo da evolução clínica. Não adianta você pedir no começo. No começo o hemograma está normal e o exame específico para dengue também pode dar normal. Agora, outra coisa importante, especialmente da dengue, que é a mais comum, a zika, a chikungunya, são umas viroses um pouco mais difíceis. Acontece isso mais em Tocantins, lá no Nordeste. Aqui no Sul, no Sudeste e no Sul, predomina a dengue mesmo. Isso, o trabalho que foi feito em 2023 comprova isso. O dengue é mais no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. Chikungunya, Tocantins, Espírito Santo e Minas. Zika, Acre, Rondônia e Tocantins. Isso é pelo trabalho que foi feito o ano passado, em 2023. As estatísticas mostram isso. Né? Agora, o que seria interessante também comentar são os exames chamados falso-negativos. Então, você atende o indivíduo com uma virose, com suspeita de dengue, você pede os exames, pede exame específico para identificar o vírus. Ele dá negativo. Dependendo do dia, ele pode dar negativo. Então, existem alguns exames que chamam de exames falsos negativos. O falso positivo já é mais raro, mas o falso negativo, você pede o exame, dá negativo. Está tudo bem. Está tudo bem, não está bem. A pessoa está com dengue, embora o resultado deu falso negativo. Então, é mais ou menos isso que a gente queria comentar aí com você. Repetindo aquilo que eu acho que é importante, que é a identificação dos quadros clínicos das viroses, principalmente agora na época do inverno, que aparecem as viroses comuns, a influenza A, a influenza B, etc., que pode estar associado a esses 3 vírus que nós acabamos de comentar. Né, essas 3 doenças, os 3 vírus aí, a dengue, chikungunya ou zika, elas deixam algumas sequelas, que às vezes, não sequelas, deixam algumas coisas lá que vão interferir nesse momento, né? Você teve dengue. Aí, outro dia, eu conversando com uma moça, ela teve dengue. Aí ela estava com um quadro viral de gripe, ela foi procurar ajuda. E aí, quando fez um exame, ela estava vindo embora, a médica chamou ela de volta. Vem aqui que está dando um resultado estranho aqui no seu intestino. Acho que você vai precisar passar por uma cirurgia. Aí fizeram um exame lá e falaram, não, está tranquilo, não é. Mas que é um resultado da dengue que ocasiona problemas também no intestino. O dengue também tem os seus efeitos colaterais, né? Assim como a zika tem os efeitos colaterais. Assim como o Covid tem os efeitos colaterais. Eu não sei se eu abordei aqui, nas outras vezes, quando nós conversamos sobre Covid, que lá na Inglaterra, foi feito um trabalho de março de 2020 até abril de 2021. Esse trabalho consistiu no seguinte: eles acompanharam 193 pacientes que tiveram Covid nesse período e verificaram quais são os efeitos colaterais que esses 193 ingleses tiveram em consequência do Covid. E pegaram um grupo que não teve Covid e acompanharam no mesmo período, entre março de 2020 até abril de 2021. Sabe qual é a conclusão que eles chegaram? É que aqueles que tiveram Covid nesse período tiveram 62 efeitos colaterais. 62 efeitos colaterais. Efeito, hein? Então, é perda da memória, diabetes, cefaleia, dor de cabeça persistente, enfim, outros sintomas. Então, é muito importante a gente esclarecer os ouvintes da rádio comunitária que as viroses têm também os seus efeitos colaterais. Efeito colateral é aquele que a pessoa adquire a doença e apresenta alguns sintomas que persistem durante muito tempo. Nós já comentamos aqui a respeito do herpes zoster. Herpes zoster é uma virose? É uma virose. E o herpes zoster tem efeitos colaterais
muito terríveis. Às vezes o indivíduo que pega o herpes zoster trata na fase aguda, mas depois ele tem uma coisa que chama neuropatia pós-herpética. Uma neuropatia, umas dores que persistem durante muito tempo em consequência desse vírus do herpes. Às vezes demora 6 meses, 7 meses para você se livrar disso, né? Exatamente. E aí são todos esses problemas que podem advir a gente pode ter qualquer um desses, mas fica atento. Então, no primeiro momento, chazinho, descansa, Isso. muita água, dipirona, né? Não melhorou? Aí você procura seu médico, não é? Tá certo. Então, dentro do tratamento que você acabou de dizer, o que tem de fazer? É repouso, é bastante quantidade de água, é dipirona ou paracetamol se tiver dor ou febre, e aí aguardar. Agora, claro que nesse período, se houver complicação, aí tem de procurar um profissional para ver se não tem uma complicação. Que tirar o pé do acelerador. Doutor Rui, olha, para eu ficar em casa 3 dias, que nem eu fiquei, porque eu fiquei sem voz totalmente, né? Eu tenho que curar isso aqui, né? Aí eu fiquei sexta, sábado, domingo e não pus o pé para fora da minha casa. Sofrimento aí. Então, já imaginou? Roseli, não foi em lugar nenhum. Mas tudo bem, eu consegui recuperar, a voz voltou. Ainda está meio danado, mas já Mas está melhorou. dando uma gripe. Terça-feira passada, a minha filha Raquel teve febre. Ficou 2 dias de cama. Aí caiu a Maria Luz. Sexta eu caí, mas como eu sou um homem forte, a minha gripe foi bem branda, mas realmente Já falou um para ela, passa para show, outro. sai daqui, comigo não, né? Comigo não. É isso aí, doutor Rui. Mas sempre bom esse momento bom. aqui na Rádio Valinhos, porque é de esclarecimento, é de tirar dúvidas dos ouvintes, é de orientar, né? Porque nós não estamos aqui para dar sermão em ninguém, muito menos para deixar todo mundo de cabelo em pé. Não, são orientações, são dicas que podem melhorar a sua vida, né? Nós não estamos aqui nem para puxar a orelha, nem para criar problema na cabeça dos nossos ouvintes, e também nós estamos aqui para dar aula de medicina. Sim. Eu deixo muito bem claro isso. Se você quiser saber tudo sobre virose e dengue, então vamos convidar um infectologista que ele vem falar tudo sobre dengue. Não é a nossa pretensão, não é essa. Nossa pretensão é todo o assunto de medicina, a gente falar aquilo que é o trivial, aquilo que é importante. É para conscientizar a população a respeito disso, tá bom? A Geisa está dizendo aqui que é sempre muito bom aprender com o senhor. Eu combino com ela que é isso aí também. Também tá bom. concordo com isso. Então eu agradeço. Doutor Rui, muito obrigado mais uma vez. Um ótimo dia para o senhor e até daqui a 15 Agradeço, dias. Roseli, mais uma vez e desejo a todos os nossos ouvintes muita saúde. É isso daí. Obrigado. Muito obrigada. Não sai daí não. Fica sentadinho aí hoje. Porque vem aí, vamos dar... A gente está terminando a revista da manhã, né? Agradecendo ao Felipe e também à Isabela.